Pronto, então se der qualquer problema com a gravação do Meet, eu também tenho um backup da gravação aqui local que eu posso fornecer via YouTube. Então vamos lá. Então, essa é a primeira aula da disciplina de Introdução a Redes de Computadores. E eu gostaria de fazer a todos vocês uma pergunta simples, né? O que é um provedor de internet? Alguma empresa que fornece internet. Certo, vamos desenvolvendo o raciocínio, né? Escreve aí no chat, por exemplo, qual é o provedor de internet de vocês. Escreve aí. Escreve aí no chat o provedor de internet de vocês. Como assim o nome da empresa que fornece internet? Exatamente, ó. Raniel colocou Profiber, Liriel colocou Supplynet, Matheus é da Profiber também, Marcelino é da Ops, Carlos Emanuel é da Loop, Acesso 10, Oi, Supply, Agrestlink eu nunca tinha escutado falar. CalangoNet, já fui usuário da Calango, já fui usuário da Supply também. Telecom de Santana, HCNet, Cybernet, Ops, Supply também, né? Então, o provedor de serviço de internet é Adrenaline, né, também. SuperConnect, não tinha escutado falar também não. SuperConnect é de onde, Isaías? Grande Isaías. É de olho d'água, professor. Olho d'água, né? Então, bota aí agora quanto é que vocês pagam de mensalidade para o provedor. Vai botando aí. 55, Cássio, 60, Alex, 70, Raniel, 55, 60, 50, 40, 60, 50, 60, 50, 50, 50, 50. Qual é o link, a velocidade do link de vocês? Vai colocando a velocidade do link aí agora. Coloca com 50 megabits por segundo, 50, 50, 50 mega também. Daniel disse que é 50 mega, Alex também, Matheus 50, Lídia acha que é 50. Assim, então é 5 mega. 5 mega, Cícero? Agora eu não sei mais, se vocês não colocam com o Mbps no final, não sei se vocês estão falando do custo ou da velocidade. Daniel disse que era 50, mas o roteador só aguentava 30 e pifou. Agora tá ruim para comprar um novo. 50 megabits também. Isabel 60. Como é que é a qualidade da Netflix aí? Vamos colocar três níveis: excelente, razoável ou ruim. Netflix, Prime, YouTube. Excelente, razoável, ruim. Ótima, excelente, ótima, excelente. Excelente, razoável, bom, excelente, razoável, razoável. Agora tá razoável. Depende da hora, né, Liriel? Bom, excelente. Ninguém colocou que era ruim, né? Então, é porque aí é mais o equipamento, né, Raniel? Do que o provedor em si, né? Isaías disse que é excelente também. Olho d'água lá, ó, provedor bom, né? Então agora imagina que em vez de vocês serem o cliente, vocês passam a ser o provedor. Então, o provedor de internet é uma empresa de consumo que fornece conectividade. Nós vimos que existem variedades de preço, de velocidade e de qualidade. Não é verdade? Então, tudo isso são fatores que são levados em consideração no momento que você vai criar um provedor de internet. Tá? Então, depois eu vou mover esses nomes de grupos aqui para baixo, quando terminar de preencher. Tá? Vai ficar no final do arquivo. E a gente vem para aqui, ó, atividade em grupo.
atividade 1. Pesquise como montar um provedor de acesso. Então, nesse momento agora você sai do perfil de cliente e passa a ser o perfil de empreendedor, passa a ser o perfil de fornecedor de serviço, passa a ser o empresário que vai montar o seu negócio, e o seu negócio vai ser fornecer provedor, fornecer conectividade, não é? Seja para o seu bairro, seja para o seu prédio, seja para o seu vizinho, não é? Então o objetivo agora é a gente fornecer conectividade à internet. Então o que a gente precisa? A gente precisa de conhecimento para fazer isso. Então, a forma mais rápida, né, Marco já me ensinou, o Marco está por aí, a forma mais rápida de você aprender atualmente é no YouTube. Então, você pode fazer uma lista de vídeos, sites, textos, livros e do que achar mais relevante, né, acharem porque a equipe acharem relevante, sobre a pergunta em destaque. Como montar um provedor de acesso? E esse vai ser o primeiro conteúdo do arquivo compartilhado que vocês colocaram comigo. Então, coloca lá no começo do seu arquivo compartilhado do grupo a data de hoje. Simplesinho assim, pessoal, como eu coloco aqui. Bota a data de hoje, tá? Lá no arquivo compartilhado que vocês criaram para o grupo. E coloca aí a pergunta: como montar um provedor de acesso? E agora, meu filho, fique à vontade para fazer esse brainstorm, para fazer esse levantamento de material. Então, faça uma lista dos vídeos que você encontrar que sejam interessantes. Faça uma lista de sites, textos, livros e o que você achar relevante sobre a pergunta em destaque, né? E aí você leva em consideração quais etapas precisam ser realizadas para a abertura de um ISP. Alguém sabe o que significa a sigla ISP? Pode falar, viu? Não só digitar no... Raniel disse que não conhece a sigla ainda, não é? Maria Eduardo disse que também não conhece, João também disse que não conhece ainda, né? Parece que ainda não conhecemos, a maioria ainda não conhece a sigla ISP, tá? ISP, pessoal, deixa eu voltar aqui para as anotações. Deixa eu fazer o seguinte para melhorar a vida da gente, deixa eu copiar logo essas tabelas aqui para baixo, porque já tira aqui do meio e a gente já consegue dar conteúdo aqui. Então, o que é um provedor de internet, né? A empresa de consumo que fornece conectividade. Existem variedades de preço, de velocidade, de qualidade, né? Foram perguntas básicas que a gente fez nesse bate-papo inicial que a gente está conduzindo. Então, fazer uma lista de vídeos, sites, textos, livros e do que acharem relevantes e quais etapas precisam ser realizadas para a abertura de um ISP. ISP é a sigla em inglês, tá? De provedor de serviço internet, Internet Service Provider. E aí, para nos guiar nessa busca, né, nessa empreitada que nós vamos ter ao longo dos próximos 15 dias com relação a essa atividade, nós podemos adotar e iremos adotar o livro-texto do Curoso. Para quem já foi lá no mural, já conseguiu observar que está esse livro disponível também lá, tá? Então está aí o livro do Curoso, do Ross. É o livro mais utilizado em instituições de ensino técnicos e superiores, até de pós-graduação, na disciplina de rede de computadores, tá? Porque ele começa a estudar a disciplina de rede de computadores não pelos equipamentos físicos, não pelo cabeamento, não pelo equipamento de interconectividade, não. Ele começa a explorar as redes de computadores a partir das aplicações. Então começa a explorar a partir dos programas que nós utilizamos. Sejam esses programas diretamente no dispositivo móvel, né, no nosso smartphone, no nosso tablet, isso, top-down, seja no desktop, né, no nosso computador. Então, pessoal, vamos agora fazer uma enxurrada de mensagens aí. Qual é o aplicativo, qual é o serviço de internet que vocês mais usam? Joga aí no chat, vai lá. O que é que vocês mais usam de internet? Joga aí no chat. Free Fire, né? Temos aí um jogador profissional. Instagram, WhatsApp, Insta, Twitch e Counter-Strike, Free Fire, YouTube, TikTok,
Instagram, Netflix, WhatsApp, Discord. Usa o Discord, legal usar o Discord. YouTube, Google, né? Twitter, Netflix, Instagram, TikTok, Instagram. Tô usando o professor Euclésio. Vai que eu acredito que é o Clécio. Ninguém usa o Clécio. TikTok, Instagram, Netflix, WhatsApp. Corrigindo. 5 horas. OLX, ó, temos um negociante aqui na nossa equipe. Orkut, vai falar. Orkut, acho que nem existe mais o domínio do Orkut. Vic, Instagram. Cícero é um zoado. E aí, pessoal, terminaram já? Notaram que ninguém mais usa o Facebook? Ninguém usa mais o Facebook. Tá vendo? Ninguém colocou o Facebook. Só as tias, né? Minha mãe é usuária do Facebook. Facebook ainda existe, né? E aí, como é que Mark Zuckerberg ainda é o top 10 de mais rico? Mark Zuckerberg atualmente é o 6º homem mais rico do mundo. Por que ele é o 6º homem mais rico do mundo se ninguém mais usa o Facebook? Ó, João Pedro disse que usa ainda o Facebook. Por que Mark Zuckerberg, não é? Conhece esse nome, Mark Zuckerberg? Acredito que sim, não é? Que foi o empresário que desenvolveu o Facebook lá na Universidade de Harvard, dono do Instagram e WhatsApp, né? Saiu comprando tudo, né? Não tem camarão dormindo no mar, né? Então ele comprou o WhatsApp e o Instagram e tudo é dele atualmente, né? Então quando você usa o Instagram, você continua usando os serviços de Mark Zuckerberg, continua utilizando o serviço do Facebook, não é? Vocês já escutaram falar na sigla FAGA? Já escutaram falar nessa sigla FAGA? Cadê vocês? Sumiram aqui. Perdi vocês no chat. Cadê? Aqui. FAGA. Não, eu não. Ninguém escutou falar em FAGA ainda. Não. FAGA é um acrônimo que significa Facebook, Amazon, Google e Apple, que são as grandes gigantes, né, do mercado de tecnologia, né? Facebook, Amazon, Google e Apple. E aí alguns colocam um M aqui também, né? Ou FANGA, né, que é para Microsoft. Aí tem as variações aí dessa sigla, tá? Então são as principais empresas de tecnologia, né? O M para Microsoft. Parece manga. Beleza, né? Então, voltando aqui, né, depois que a gente estava falando, né, que o livro do Kurose, ele adota a abordagem de apresentar primeiro os serviços da rede, tá? E aí a gente vai ter diversas características desses serviços, tá? Então, a gente apontou aqui algumas características, né? A gente falou de velocidade, a gente está falando de largura de banda, né? Então, vocês acreditam que existem serviços que só funcionam com largura de banda alta, com alta taxa de transmissão? Fala aí no chat alguns serviços que só funcionam com alta taxa de transmissão. Starlink é o provedor do Elon Musk, né? Então, pessoal, a pergunta agora é: quais serviços vocês acreditam que só funcionam com largura de banda, com taxa de transmissão abundante? E aí? Vamos lá, pessoal. Vocês estavam colaborando bem, né? Deixa eu colocar aqui a pergunta. Mas dos serviços que você usa, quais os que travam? Não é? Qual serviço que você usa? Quem botou aí razoável, né, conectividade? Qual serviço você tenta utilizar e que fica travando? O TikTok trava, vídeos em 4K, né? O Free Fire mesmo trava, Disney Plus, né? Fica travando ele, né? Free Fire também, né? Quem joga Free Fire tá com lag e tá lascado, né? O Call do Meet, né? Também.
Então, o que é que essas aplicações têm em comum? Dessas que estão falhando, o que é que essas aplicações têm em comum? Mercado Livre, né? Vamos ver se está tirando. Então, aplicações que requerem massiva taxa de transmissão. Vamos lá, pessoal. A pergunta é: o que as aplicações que requerem massiva taxa de transmissão têm em comum? Vamos lá. O que as aplicações que requerem massiva taxa de transmissão têm em comum? Grande fluxo de informações. Um grande fluxo de informações, na verdade. Requerem alta qualidade de imagem, não é verdade? Pessoal, todas elas têm vídeo. Sim. Não é? Não é o que tem em comum. Não é? Então, o Free Fire aí tu tá jogando é um vídeo. Não é? Tu tá assistindo o Disney... esqueci o nome do serviço da Disney. Tem vídeo. Tu tá vendo Netflix, tem vídeo. Tá vendo TikTok, tem vídeo. Não é? Então, tudo aquilo que tem vídeo tem um requisito alto de ter uma alta taxa de transmissão. Não é? Chamado de vídeo, Meet, aqui a gente falando também. Magazine Luiza travadona. Não é? Então, essa é a característica, tá, pessoal? Quando a gente está uma transmissão old school, eu vou falar um termo old school agora, multimídia, né? Que você envolve voz, vídeo, então você vai ter um requisito de taxa de transmissão maior. Então, o que é que você vai requerer do seu provedor de serviço? Né? Você vai requerer que seu provedor de serviço também possa suprir a necessidade da sua aplicação. Tá? Então, tudo isso, pessoal, está discutido no capítulo 1 do livro do Kurose. Tá? Então, essa introdução sobre provedor, essa introdução sobre qualidade de serviço, não é? Qual é o requisito para o funcionamento de serviço. Então, tá lá. Então, nós concordamos que esses serviços que requerem uma alta taxa de transmissão, a característica que eles têm em comum é a transmissão de vídeo. E quais são os aplicativos que a gente usa que não transmitem vídeo, não transmitem imagem, não transmitem multimídia? Quais aplicativos a gente usa atualmente ainda? O Google, né? O Google, ele é uma página web. Então, quando a gente abre a página do Google e digita aqui qualquer coisa, né? Linux, por exemplo. Vocês acreditam que essa quantidade de informação que vem aqui, ela é muito vezes menor do que uma transmissão de vídeo? Bota aí no chat. Vocês acreditam que acessar uma página estática tem uma quantidade de informação muito menor do que um vídeo, não é verdade? Intuitivamente, isso é até muito, obviamente, né? Isso é até muito claro, né? Que a gente vai ter uma taxa de transmissão, um consumo bem menor quando a gente está acessando uma página estática do que quando a gente está acessando uma página com vídeo, né? Isso aí, pessoal, você pode fazer comparação com diversos outros serviços de consumo, né? Se você tiver um chuveiro elétrico, ele vai gastar muito mais energia do que uma lâmpada, né? Porque a característica, o requisito ali que ele está consumindo, né? O que ele vai requerer de capacidade de serviço da rede é muito maior, não é verdade? Vocês já estudaram em física, acredito que alguns sim, outros não, né? Que se for aquelas lâmpadas laranja, duvido, né? Até duvido. Daniel e suas colocações científicas, né? Então, os aparelhos que mais gastam energia elétrica em casa são chuveiro elétrico, ar-condicionado, geladeira. Então, são dispositivos de grande potência, não é? Então, se a gente fosse fazer uma analogia aí da potência
de transmissão de dados com a potência do consumo de energia elétrica, a gente veria que os vídeos requerem muito mais potência da rede do que páginas estáticas. Originalmente, pessoal, a internet foi desenvolvida apenas para transmissão estática. Então, a transmissão da internet era caracterizada por ser uma transmissão intermitente. Você carrega uma página, como a gente fez aqui, então aumenta o requisito de transmissão, né? Aí carrega a página toda carregada, a transmissão chega a zero, né? Então o usuário está lendo a página, estou aqui, baixei a página, estou lendo. Poxa, qual será dos links que eu vou clicar aqui? Estou lendo, escolhendo. Quando eu clico em um, o que acontece? Tem um novo pico de transmissão, ele se mantém enquanto a página está sendo carregada. Depois que a página é toda carregada, ele cai e volta para zero, né? Então isso é o tipo de transmissão chamada transmissão intermitente, né? Uma transmissão que não é contínua, né? Diferente das transmissões de vídeo, que são contínuas e requerem uma alta taxa de transmissão, tá? Então tem essas diferenças fundamentais que vocês vão encontrar no capítulo 1 do livro do Kuroso. Vamos dar uma olhada mais de perto no capítulo 1 do livro, para vocês terem uma ideia do que vamos encontrar, tá? No capítulo 1. Então tá aqui o livro, já está à disposição para vocês, repito, no mural, tá? Essa é a 6ª edição, é a edição mais próxima que existe em português com o PDF disponível, tá? Então, essa edição aqui, ela é do ano de 2014, tá? Então a gente vai encontrar aqui algumas coisas que já parecem ultrapassadas. Afinal de contas, já se passaram aí 7 anos dessa edição do livro, tá? Existem edições mais recentes, contudo sem acesso ao PDF, ou com acesso ao PDF, mas no idioma inglês, tá? Então aqui você pode ter o resumo sobre os autores, né? Kuroso ficou muito famoso porque ele foi o primeiro livro a fazer a abordagem, como um de vocês falou, né? Destacou a abordagem top-down, começando as aplicações e indo para as características físicas, tá? Não sei se vocês têm o hábito de ler o prefácio, mas aqui tem todo instruções de como ler o livro, como abordar o livro. E a gente chega aqui no índice e a gente tem como objetivo para essa nossa primeira semana, né, além dessas atividades relacionadas ao provedor, a gente tem como objetivo ler esse primeiro capítulo aqui do livro do Kuroso, tá? Então tudo aquilo que a gente discutiu aqui e muito mais vai poder ser encontrado nesse primeiro capítulo do Kuroso. Então qual é a programação para a gente ao longo dessa primeira semana? Nossa programação já se encontra aqui disponível. Eu fechei aqui as anotações, não acredito. Eu fechei. Cadê meu drive? Deixa eu abrir aquele de novo do drive. Fechei mesmo. Deixa eu pegar do Meet que tem lá o link. Botei várias vezes. Era mais fácil no mural, né? No mural tá mais fácil. Já tem lá. Não botei na 512, achei que tinha botado o link nas duas turmas. Botei, tá escondido aqui com uma imagem. Pronto, carreguei aqui de novo. Então, pessoal, nessa primeira semana, né, essa daqui é a rotina para o dia de hoje, tá? Então a gente ainda tem aí 22 minutos de programação de aula. Essa é a rotina para o dia de hoje, que eu já deixei aqui em destaque. Como a gente tem uma quantidade grande agora, tem que ser bem planejado e bem organizado, para a gente não ficar parado como ficou no início da aula, mas esperando a formação dos grupos. E aí, vê só. Atividade 1 é fazer uma lista de sites, textos e livros que acharem relevantes sobre a pergunta de destaque. Como montar um provedor de acesso, né? Então, quais etapas precisam ser realizadas para a abertura de um provedor de acesso? Existe, por exemplo, algum órgão regulador que vai lhe dar uma licença para você fornecer o seu serviço? Será que está atrelado ao número de usuários? Se meu provedor for pequeno, se meu provedor tiver 100 usuários, será que eu vou requerer uma licença? Não é? Então, quais são as regras que estão em vigor aqui no Brasil para você conseguir abrir um provedor de acesso? Não é? Quais etapas de planejamento precisam ser cumpridas? Então, tudo isso você vai conseguir responder através das pesquisas que você vai fazer, você e sua equipe irão fazer para essa pergunta: como montar um provedor de serviço? Quais projetos precisam ser elaborados? Pessoal,
quando você vai construir um edifício, você compra logo ferro e sai construindo um edifício? É assim que funciona? Responde aí. Quando você vai construir um edifício, né? Por exemplo, eu estou aqui, moro no edifício aqui. Como será que tem um planejamento? Né? Intuitivamente aí, o que é que você lembra? Você vai construir uma casa, você procura um arquiteto para fazer o quê? Tem que planejar, Alex disse, não é verdade? Fazer uma planta, a Lara falou, né? Fazer uma planta. Né? E aí a gente lembra daquele conceito de planta, né? Aquela planta, chamada de planta baixa. Não sei se vocês já viram, né? Tá aqui um exemplo de planta baixa. Então a planta baixa ela vai ter aqui a distribuição dos cômodos, né? A metragem em cada um desses cômodos. Então aqui a gente tem uma cozinha, aqui a gente vai ter as normas, as cotas de cada uma das dimensões, né? Então a gente vai ter que essa casa é grande, ela tem 1000 metros aqui, ou isso daqui deve ser 100, se isso for em milímetros deve ser 100. Né? Enfim, tem as dimensões, você não começa a construir do nada. Então, da mesma forma, é qualquer tipo de empresa, né? Você vai abrir uma empresa e aí você vai ter que fazer um planejamento. Então, do ponto de vista tradicional, qual é o planejamento que uma empresa, né, que será um provedor de serviço, tem que fazer? Né? Que tipo de mapa, que tipo de desenho, que tipo de design ela vai precisar fazer? Será que vocês conseguem imaginar agora que tipos de projeto? Né? Quais os tipos de modelos, né, de documentos, de desenhos, de projetos precisam ser elaborados para a criação de um provedor de acesso à internet. E aí? Professor, Oi. isso está ligado ao planejamento, né? Perfeito, está ligado ao planejamento. Então eu coloquei aqui já algumas perguntas, tá? Para orientar, para guiar vocês nessa atividade, né? De fazer uma lista de vídeos, sites, quais etapas precisam ser alcançadas para a abertura de um provedor de acesso à internet, né? Se a gente traduzir aqui, Internet Service Provider, provedor de serviço de internet, né? Ele provê serviços de acesso à internet. Quais projetos precisam ser elaborados? Né? Então, quando vocês fizerem suas pesquisas aí no Google, né, de como montar um provedor de acesso, vão encontrar vídeos, né, obviamente, vão encontrar sites que demonstram isso, textos, livros. Né? Por exemplo, eu já encontrei um livro aqui que eu posso botar aqui de exemplo para vocês. Cadê? Acho que está fechado. Deixa eu abrir ele aqui de novo. 2021 EDC Books. Então tem esse livro aqui, tá? Que é produzido pela Cisco. Tá? A Cisco é a maior fabricante mundial de equipamentos de núcleo de rede. Então todos os equipamentos porque a gente está acostumado, pessoal, a estar aqui na borda, tá? Vocês vão ver isso aí também no texto do capítulo 1. Aliás, no texto que vocês vão ler já hoje, do capítulo 1, vocês vão encontrar nomenclatura de host, de dispositivos de borda e dispositivos de núcleo. Nós, por exemplo, nós, usuários, estamos na borda do sistema de transmissão da internet. Imagine, por exemplo, a analogia com o sistema elétrico. Né? Quanto é que chega de tensão elétrica nas tomadas das nossas casas? E aí, qual é a resposta? Quanto chega de tensão elétrica nas tomadas das nossas casas? Qual é a tensão? Pode falar, pode escrever aí no chat. Qual é a tensão elétrica que chega nas tomadas das nossas casas? Isso se refere à voltagem? Perfeito. Tensão e voltagem são sinônimos. Perfeito. Né? Tartu disse que é 220 volts. É verdade, né? 220. Aqui na região norte, na região nordeste, é 220. Quando você vai para a região centro-oeste, para a região sudeste, para a região sul, é 110. Tá? Então 110 volts, 220 volts, não é verdade? Então, mas a gente consegue observar, não é, da janela das nossas casas, os postes, e aí os postes eles têm também linhas de transmissão elétrica, não é verdade? Será que aquela tensão lá das linhas de transmissão elétricas
É a mesma tensão que chega nas tomadas das nossas casas? Será que é? O que é que vocês acham? Alguém sabe a informação de qual é a tensão que existe nos postes de distribuição elétrica que estão na rua? A Daniela disse que não conhece, né? Diferença de corrente contínua, corrente alternada. Tem relação, mas a gente está preocupado agora no valor nominal da tensão elétrica. Tá? Então, nos postes que vão aí no meio da rua, a tensão chega a 13.300 volts. Tá? Então, é um fator bem mais elevado do que os 220 volts que a gente tem na nossa tomada. Da mesma forma, pessoal, quando a gente vai ter uma transmissão, não é? Quando chega perto da nossa residência, a taxa de transmissão ela cai. Porque, afinal de contas, o provedor vai atender diversos clientes diferentes, concordam? E se vocês mostraram aí o nome dos provedores de vocês e a taxa de transmissão que os provedores de vocês ofertam, fornecem. Então, ninguém aí teve, com exceção de um aluno que eu acho que é de 5 megabits por segundo, nenhum tem uma taxa abaixo de 50 megabits por segundo. Então, pessoal, se nas nossas casas chega a 50 megabits por segundo e a linha de distribuição fosse também de 50 megabits por segundo, a gente ia conseguir transmitir, receber os nossos vídeos, não é, de forma satisfatória. O que é que vocês acham? Então, da mesma forma que na linha de distribuição elétrica, a tensão elétrica lá é de 3.000 volts, mas na nossa tomada chega só a 220, a analogia é perfeita com relação também aos provedores de serviço. A taxa de transmissão, não é, a taxa de transmissão que a gente vai encontrar na distribuição dos provedores de serviço vai ser maior do que a taxa de transmissão das nossas casas. Dá uma olhadinha aqui, ó. É a primeira vez que eu vou abrir esse software aqui. Se você quiser instalar esse software, tem para Windows também, tá? Você já pode instalar. O nome dele é Dia, de diagrama, tá? Dia, simplesinho, ó. Ajuda sobre. O nome dele é Dia. Você pode instalar. Não é? Eu uso Linux, né? Não uso Windows. Todos já me conhecem, já sabem dessa ladainha. Então você pode também fazer a instalação do Dia no seu computador, no seu dispositivo. Então, com o Dia a gente consegue fazer diagramas, tá? E provavelmente, muito provavelmente, a gente vai ter diversos tipos de diagramas nos modelos que são necessários para você construir uma empresa, para você abrir uma empresa de conectividade, para você abrir um provedor de serviço. Então, vão constar alguns diagramas, tá? E esses diagramas também vão estar presentes na leitura do capítulo 1 do Kurosu que vocês farão ao longo dessa semana, tá? Então, estamos aqui nós, nas nossas casas. Então, ó, como eu falei para vocês, a Cisco é uma das principais, a principal fabricante de equipamentos de rede do mundo, tá? Então aqui, ó, no próprio programa já tem diversos ícones que nós podemos usar da marca Cisco, tá? Então, ó, Cisco Computador. Então, ó, estamos aqui nas nossas casas, estamos aqui nos nossos computadores, né? Estamos aqui nos nossos notebooks, estamos aqui nos nossos smartphones, tá? Todos acessando a nossa reunião do Meet através da nossa conexão local. Tá? E aí, pessoal, qual é o dispositivo que está aí na casa de vocês que fornece essa conectividade para os equipamentos? Qual é o dispositivo? Pode abrir o áudio, pronto, escrever no chat. Qual é o dispositivo que está na casa de vocês? A Lara concordou que é o roteador, Iriel, roteador, exatamente, é um roteador. Né? Então vocês estão corretos. Então aqui a gente também tem como representar, ó, se você clica aqui em Cisco Switch, você vai ter um símbolo aqui do roteador wireless que a gente tem na nossa casa. Tá? E aí, eu posso conectar através de um cabo, um dispositivo ao roteador wireless, se o roteador wireless tiver uma interface de rede para receber esse cabeamento. Tá? Da mesma forma, se a gente viu nos laboratórios, né? Antes de parar para a pandemia, a gente viu nos laboratórios do Instituto que todos os computadores eram conectados através de cabos e não eram conectados através da rede wireless. O que a gente conectava através da rede wireless eram os nossos equipamentos portáteis, né? Os nossos smartphones, tablet, quem tivesse tablet, notebook, quem levasse o notebook, conseguia conectar através da rede wireless. Mas isso é possibilidade também da gente conectar através de um cabo. Tá? E aí, pessoal?
Esse cabo aqui, tá? Dependendo da fabricação dele, dependendo do tipo do cabo, dependendo do padrão de fabricação, ele pode alcançar aqui uma taxa na rede local aqui, fácil, de 1000 megabits por segundo. Então, pessoal, vocês já escreveram isso aí no chat hoje. A unidade de taxa de transmissão de redes de computadores são bits por segundo, tá? Deixa eu aumentar aqui essa fonte. 40, ok. Bits por segundo, não é verdade? Então, o que é um bit? Um bit, o que é um bit? Escreve no chat, o que é um bit? Já que a gente está transmitindo bits por segundo, o que é um bit? Essa é fácil. Vamos lá? O que é um bit? Escreve no chat. O que é um bit? Está lá no chat. Eu escrevi nas anotações para incentivar. E aí, pessoal, o que é um bit? Já que a gente está transmitindo bits por segundo, bit seria a menor unidade do código binário, é a unidade usada pelo equipamento tecnológico, a menor parcela de informação, dígito binário. Isso, Nicole, né? Bit é uma sigla que significa binary digit. Aí o BI vem daqui e o T vem daqui. Então, significa dígito binário. E aí, a partir dessa definição, todas as que vocês escreveram são bastante coerentes, né? É a menor parcela de informação que pode ser utilizada em sistemas digitais, é o bit, não é? É a unidade usada pelos equipamentos tecnológicos, a menor unidade de código binário. Perfeito, né? Um bit é um 0 ou 1. Um 0 ou 1. Isso aqui é um bit, não é? Então, se a gente está transmitindo megabits por segundo. O que é que isso significa, pessoal? O mega é o quê? Isso aqui, mega, significa o quê? Eu vou multiplicar isso aqui por quanto? O quilo é quanto? Pode falar, rapaz, essas coisas vocês sabem. Né? O quilo é 1000, né? E o mega é 1 milhão. Pronto, já apareceram as respostas no chat. Então, o quilo é 10 à terceira, né? K é igual a 10 elevado à terceira, que é igual a 1000. E o mega é igual a 10 elevado à sexta, que é igual a 1 milhão. Então, pessoal, quando eu digo que esse enlace de comunicação, olha a palavra, enlace, esse enlace de comunicação que está interligando os dispositivos, tá? Ele é capaz de transmitir 1000 megabits por segundo. Isso significa que ele é capaz de transmitir 1000 vezes 1 milhão de zeros ou uns por segundo. É isso que significa. Essa é a unidade de transmissão das redes de computadores, tá? Então, em um cabo, qualquer cabo desse, pessoal, pô, não tem nenhum cabo aqui, não preparei nenhum cabo aqui para mostrar para vocês. Qualquer cabo UTP, esse cabo azul que a gente está acostumado a observar, qualquer um deles, tá? Pode funcionar a 10 megabits por segundo, a 100 megabits por segundo e a 1000 megabits por segundo, ou até mais, tá? Esse carinha aqui a gente chama de tecnologia Ethernet, esse carinha aqui a gente chama de Fast Ethernet e esse terceiro a gente chama de Gigabit Ethernet. Tá? São padrões de transmissão com suas respectivas velocidades. Então, nesse enlace de comunicação, já que ele é de 1 milhão, né, 1000 megabits por segundo, ele é capaz de transmitir 1 bilhão de zeros ou uns por segundo. Isso é que significa a taxa de transmissão de Gigabit Ethernet.
que é também escrito como um Gbps. Então, a unidade de transmissão em redes de computadores é o bit por segundo. Tá? E aí, a velocidade de transmissão, a velocidade que o provedor fornece para vocês, né, a gente fez uma pesquisa rápida, 50 mega, 70 mega, né, 5 mega. Então, é a capacidade, vê só, é a capacidade que é fornecida pelo provedor, ou seja, é a capacidade que é fornecida na saída do roteador. Vocês já tiveram a curiosidade de ver que o roteador de vocês, na parte traseira, ele tem diferentes interfaces com cores distintas? Já chegaram a ver isso? A parte traseira do roteador de vocês, vamos botar aqui, ó, parte traseira do roteador, nas imagens. Então, ó, a parte traseira do roteador de vocês é mais ou menos assim. Ela apresenta uma porta chamada internet, um azul e 4 amarelas. Olha, Alex disse que sim, Evelyn também, né? Ryan disse que sim. Né? Então, essa interface aqui, pessoal, é a interface de saída. Tá? Eu vou até botar aqui o cabo azul para a gente diferenciar a cor da porta ali, azul. Então tá aqui o cabo. Tá? Deixa eu botar ele aqui mais espesso também. Cadê a... aqui. Tá. Então esse cabo aqui, uma extremidade dele está plugada no seu roteador doméstico. E a outra extremidade dele está plugada onde? Para onde é que vai a outra extremidade desse roteador? Ou desse cabo? Para onde? E aí, pessoal? Já se perguntaram isso? Para onde é que vai a outra extremidade do cabo que chega até a porta internet do meu roteador? Para onde é que vai? Onde se conecta a outra extremidade? No poste que contém algum aparelho que controla a internet. Né? É uma possibilidade, no poste, não é verdade? Pessoal, existe uma diferença de dimensão entre os provedores. Tá? Existem provedores que são locais, regionais, tá? Que fornecem conectividade. Antenas também, né? Pode ir para antena, não é verdade, Arthur? Perfeito, né? Pode ir para antena. A extremidade do cabo também pode ir para antena. E aí, pessoal, dependendo do tamanho do seu provedor de serviço, né? Alguém citou a Oi, por exemplo. A Oi é um provedor de serviço nacional. A Oi tem enlaces de comunicação, né? Espalhados por todo o território nacional, né? Enquanto que tem outros provedores que são provedores menores, provedores locais, que têm uma quantidade menor de usuários, né? Logo, tem uma receita menor. Né? O tipo de equipamento que eles vão utilizar é também diferenciado. Né? Então, existem todas essas particularidades que vocês vão encontrar na leitura do texto do capítulo 1. Tá? O fio passa por dentro da parede, né? Pode passar por dentro dos conduítes. E a gente vai estudar diversas características, né, que envolvem os enlaces de comunicação. Tá, pessoal? Então, voltando aqui para o Kurose, como ele começa a discutir, né, o que é a internet, uma descrição dos componentes da rede. Então, alguns desses componentes, pessoal, serão citados e nomeados aqui no capítulo 1. Tá? Uma descrição de serviço. Nós também falamos sobre serviços de rede, né? Falamos sobre Free Fire, falamos sobre Instagram, sobre TikTok, sobre YouTube, sobre Google Meet, falamos sobre navegação web, né? Falamos sobre navegação estática. A característica do tráfego estático ser intermitente, tem um pico de transmissão, logo depois ele volta para o zero, porque o usuário não vai estar consumindo nenhum recurso enquanto ele faz a leitura de uma página estática, né? E aí, pessoal, vocês vão encontrar também o conceito de protocolo, né? E aí vai chegar, pessoal, nessa divisão da periferia da internet e do núcleo da internet. Tá? Então, aqui nós, como usuários, nos encontramos na periferia da internet. Ou seja, nós estamos nas bordas, na parte periférica. Enquanto que os provedores de serviço que fornecem essa conectividade, eles vão estar aqui no núcleo. Então, dentro do núcleo da internet, nós vamos encontrar diversos equipamentos que vão fazer a interligação
até o nosso destino pretendido. Por exemplo, quando a gente acessa o site do Google, né, vocês vão encontrar esse termo também ao longo do capítulo 1 do Kurose. Nós acessamos o servidor. Alguém já escutou falar nessa palavra? Servidor. Bota aí no chat. Servidor. Sim, né? Essa é mais comum, né? Sim, diversos sims. Servidor. Então eu tenho um servidor. Então, quando eu digito aqui no meu computador, estou aqui no meu notebook em casa, digito aqui no meu navegador www.google.com, uma miríade enorme, não é, com redundância, de funcionalidades ocorrem para que essa solicitação que eu fiz aqui no meu navegador vá até o servidor do Google e retorne com essa página simples aqui do Google. Uma página simples. Tá? Quando eu coloco isso no meu navegador, o que eu recebo é esse arquivo aqui. Isso é um arquivo de texto que é mandado pelo servidor do Google, para que ele seja carregado e interpretado pelo meu navegador. Então é isso que eu recebo. É um arquivo de texto que é interpretado pelo meu navegador. Esse arquivo aqui, pessoal, está escrito em que linguagem? Qual é a linguagem que esse arquivo está escrito? HTML, muito bem, Tiago. Né? Está escrito em HTML. Né? No Hypertext Markup Language, linguagem de marcação de hipertexto. Então, quando a gente escreve esse endereço, é aquele arquivo que a gente recebe. Tá? Então, para completar o diagrama e finalizar a aula, pessoal, então, como vocês sugeriram, né, vai existir um equipamento, está lá no post, que vai receber esse cabo que está na extremidade aqui do seu dispositivo, tá? E aí pode ser diversos tipos de equipamentos, tá, pessoal? É por isso que a gente vai estudar os provedores de serviço para entender quais equipamentos são utilizados, tá? E eu vou representar aqui como switch. Então esses dois, pessoal, são os dois principais equipamentos que nós vamos estudar ao longo dessa disciplina, que estão citados também já no capítulo 1 do Kurose. Esse daqui, em português, ele vai chamar de comutador, mas ninguém chama isso em português, tá? O nome desse carinha aqui é switch. Switch. Tá? Deixa eu botar uma fonte maior aqui para vocês enxergarem. Esse carinha aqui, o nome dele é switch. Tá? Então, veja pessoal, dependendo do porte do seu provedor, dependendo do porte do provedor que nós vamos estudar, dependendo do porte do provedor que nós vamos implementar, esses equipamentos podem ser diferenciados. Tá? Em um provedor de uma cidade pequena, com recursos financeiros mais moderados, provavelmente o que você vai encontrar no poste é um switch, que não é o equipamento mais adequado, tá? Mas você vai encontrar ele lá, um provedor de pequeno porte. Vai encontrar o switch. Então, esse switch aqui, ele vai se interconectar agora com outro roteador, que vai se interconectar com diversos roteadores, tá? Vou colocar aqui um raiozinho, que é um tipo diferente de conectividade, tá? Até que essa minha solicitação, que saiu aqui do meu notebook e veio para o meu roteador utilizando não o cabo, perceberam? Mas o ar como meio. É uma transmissão sem fio, wireless, né? É uma transmissão Wi-Fi. Chegou até meu roteador, essa solicitação, ela foi para o switch e caiu na internet. Pessoal, isso aqui que é internet. Estou terminando já, viu? Isso aqui que é internet. Deixa eu botar para trás. Um objeto enviar para trás. Isso aqui que é internet, pessoal. Tá? Mas a internet, no núcleo, vocês vão encontrar essa nomenclatura, tá? Dispositivos periféricos, hosts, dispositivos da rede de acesso e vamos também encontrar os dispositivos do núcleo. Então, pessoal, isso aqui é que nem quando você estuda medicina. Você vai estudar medicina, você pode fazer cardiologia, pode fazer neurologia, pode fazer clínica geral, diversas especialidades, tá? Quando você se aprofunda em redes de computadores, você pode fazer uma especialização na borda, ou seja, tudo aquilo que vem antes do meu roteador local. Isso aqui é chamado de rede local, que é a LAN, tá? A Local Area Network, daí que vem o nome LAN.
Local Area Network. Já tinham escutado falar nesse nome LAN? Bota aí no chat. Sim, né? Mas sabiam esse significado com relação ao posicionamento? Né? Uma LAN é uma rede de área local, tá? E aí a gente passa dessa linha tracejada aqui. Deixa eu botar uma linha tracejada. Mudar aqui a característica da linha. Eita, nem assim que faz. Uma linha tracejada. E a gente vai para o WAN, que é a Wide Area Network, que é a rede de área extensa. Tá? Então aqui a gente vai ter uma limitação geográfica, né? Aqui a gente vai ter alguns quilômetros, e na Wide Area Network a gente vai ter o globo terrestre como limite. Tá? Então aqui a gente tem uma limitação geográfica mais resumida, e aqui a gente praticamente não tem limitação geográfica. Foi citado aí a Starlink, né? Que é o provedor de acesso de Elon Musk via satélite. Né? Ela é um provedor global. Né? Então, voltando aqui para a gente encerrar, a minha solicitação do Google passa do meu roteador, sai da minha rede local e agora vai para a rede de área ampla, para o WAN, para a internet. Vai passar por diversos desses roteadores e para finalizar a conectividade aqui, vai chegar até a rede local do Google. Tá? O Google também tem aqui uma rede local dele. Então a gente vai ter uma conectividade aqui. Eita, deixa eu voltar agora a linha para a linha padrão. A gente vai ter uma conectividade aqui, isso é o cabeamento, tá? Então tem diversos tipos de enlace. A gente pode ter um enlace sem fio, pode ter um enlace cabeado. E esse cabo aqui, né? Se ele for de cobre, ele é o cabo metálico. Se ele for de fibra ótica, ele é o cabo de fibra ótica. Né? É o cabo que vai transmitir informações através de luz. Nós temos 3 formas de transmitir informações. Correntes elétricas, já foram citadas hoje. O ar, através de ondas eletromagnéticas, semelhante ao que acontece com a transmissão de rádio, né, que nós estamos acostumados com a FM, AM. Não é da geração de vocês, mas acredito que algum dia vocês já escutaram. E pode também transmitir informações através de luz, tá? Com fibra óptica. Então essa minha solicitação vai chegar até a rede local do Google. Na rede local do Google aqui, com certeza vai ter um switch, tá? E aí passa pelo switch e chega até o roteador do Google. E ele, né, que vai responder a minha solicitação, vai voltar todo o caminho e vai vir até o meu notebook e vai apresentar a página do Google aqui pra gente. Tá? Então isso está contemplado, pessoal, no primeiro capítulo, tá bem? Então nós temos a periferia, é toda essa rede de acesso, tá? Toda a rede de acesso, a rede local, quem está na borda, tá? E a gente vai estudar o núcleo da rede, que são as características aqui, tá? De quem não é de borda, quem é de núcleo. Claro, pessoal, isso é só uma introdução. Vocês vão, obviamente, notar diversos termos técnicos novos, tá? E eu já coloquei a recomendação aqui durante a atividade. Deixa eu mostrar a atividade aqui. Durante a atividade, eu já coloquei aqui diversas recomendações, tá? Então, ó, essa atividade é atividade para fazer em grupo e essa outra aqui é para fazer individual, tá? A leitura dos capítulos. E a gente vai, pessoal, monitorar o nosso andamento das leituras, tá? E nós vamos monitorar esse andamento através do Google Classroom. Deixa eu mostrar aqui para vocês como eu organizei. Então, ó, aqui a gente vai ter, ó, atividades 1A e 2A. Né? Você vai escrever seu nome e vai dizer: fiz a lista de vídeos, sites, textos e ou o que achamos relevante estão no documento compartilhado. E atividade 2A, fiz a leitura ao menos de 10 páginas do livro do Kuroso. Por quê, pessoal? Nós temos que vencer esse primeiro capítulo durante essa primeira semana, tá? Então, foi planejado aqui da seguinte forma. Então, recomendação, cada vez que você for ler, você lê pelo menos 10 páginas por dia, tá? E aqui, nesse primeiro trecho, nós temos 48 páginas para ler. Então, como nós temos aí 5 dias, né? Tivemos aula hoje, a partir de amanhã a gente vai ter
a quarta, quinta, sexta, a segunda, né? E o próprio dia de hoje, nós temos 5 dias para fazer a leitura desse primeiro capítulo. Tá? Então, tempo estimado de leitura para cada 10 páginas, 1 hora. Hoje eu fiz a leitura das 10 primeiras páginas para ter uma ideia de quanto tempo demorava antes da aula e demorou 30 minutos. Mas claro, eu conhecia boa parte dos termos técnicos, né? E quando vocês forem ler, vão ter dúvidas, vão ter que parar para fazer as anotações. Então eu dupliquei o tempo. Tá? Então esse tempo contempla anotações de termos desconhecidos para pesquisa posterior e anotações de dúvidas a serem enviadas no mural. De preferência, visto que uma dúvida sua pode ser uma dúvida de um colega. Tá? Ou por e-mail. Pessoal, eu organizei meu e-mail, tá? Meu e-mail institucional, ele fica vazio. Pode ver, ó. No momento só tem os arquivos que vocês compartilharam comigo, tá vendo? Então quando vocês mandarem por e-mail, só tem 11 e-mails na minha caixa de entrada que foram gerados agora, pelo compartilhamento dos arquivos de vocês. Então, o que é que eu gostaria de vocês? Que a gente se comunicasse através do mural e através do e-mail. Por quê? Gerenciar as mensagens do WhatsApp, não é, individualmente não é praticável, tá? Então imagina, né? São 75 alunos nessa sala. E se a gente fosse observar, eu nunca mais ia conseguir ver meu WhatsApp, né? De tanta mensagem que ia explodir lá. Então, a recomendação é que a gente se comunique pelo mural e por e-mail, tá? Podemos retornar. Então, se essas dúvidas da leitura do primeiro capítulo não forem sanadas através das dúvidas do mural e por e-mail, nós podemos retomar eventuais dúvidas não esclarecidas no Meet na próxima terça-feira, dia 1º, que é o dia da nossa próxima aula. Tá? Então, esse aqui é o cronograma que nós devemos vencer essa semana. Então tá aqui, ó, atividade, tá nomeada aqui, e a legenda que diz, né, o prazo para o término dessa atividade. Então, hoje nós temos 2 atividades a vencer. Nós temos a leitura do capítulo 1, das 10 primeiras páginas do capítulo 1 do Curoso, e nós temos a atividade 1A. Faça uma lista de sites, vídeos e textos, né? E você coloca essa lista de material que você e sua equipe reuniram no arquivo do grupo. Tudo bem? Então você bota isso no arquivo do grupo. E a gente vai caminhando, né? Então, amanhã, quais são as atividades? Atividade 1B. Você vem aqui na lista de atividades, atividade 1B. Quais etapas precisam ser realizadas para a abertura de um provedor de serviço de internet? Então, amanhã, a atividade que você tem que entregar vai ser essa. E aí já vai ter outro formulário lá no Google Forms, tá? Lá no mural, já vai ter outro formulário para você colocar aqui também, né? Fiz a atividade 2A, fiz a atividade 1B, fiz a atividade 2B, tá? E eu vou colocar agora para enviar esse formulário para vocês, essa atividade, não é? Tá aqui, cria atividade, já apareceu aí para vocês. E aí vocês já respondem, né? De acordo com o andamento das atividades que vocês conseguiram cumprir. E aí, pessoal, a gente precisa desse nível de gerenciamento para conseguir lidar com um grande número de integrantes dessa nossa equipe, né? Da equipe de introdução à rede de computadores. Então, qualquer dúvida, eu acho que ficou bem estruturado, tá bem claro as etapas que têm que ser feitas. E lembrar, pessoal, algo muito importante, tá? Que eu citei no começo da aula. O objetivo dessa nossa primeira jornada da atividade 1 é fazer uma entrevista com o CEO, né, um Chief Enterprise Officer, com algum dono de um provedor de acesso à internet fora da nossa região. Então nós vamos procurar provedores de acesso remotos, vamos procurar provedores de acesso na região sul, na região norte, na região centro-oeste, na região sudeste, fora da região nordeste. Tá? Não pode ser Alagoas e Pernambuco, pode ser até da região nordeste, mas fora do nosso estado. Logo, vamos fazer uma entrevista, né? Precisamos de perguntas. Então, vocês vão notar aqui que as atividades também vão contemplar o agendamento de uma entrevista com o provedor de acesso. Por quê, pessoal? Foi uma atividade muito bem aproveitada na turma de redes de computadores de 2020. Então, nessas reuniões a gente pôde observar quais os equipamentos que os provedores de acesso utilizavam, quais as ferramentas, né, tanto de software quanto de hardware que eles utilizavam. Então, caminhou em paralelo a parte prática com a parte teórica. E aí nós pudemos fazer diversas topologias, é outro termo que vocês vão aprender.
Então eu acredito muito na chance de sucesso da condução dos trabalhos dessa forma. Eu me estendi hoje um pouco, né? Também foi o primeiro dia, a gente teve toda aquela parte de pré-aula, né? E agora deixa eu abrir aqui o Siga para fazer a chamada, para finalizar. Deixa eu encerrar a gravação. Deixa eu encontrar onde é que está aqui. E aí, pessoal, quaisquer dúvidas que vocês tenham, né? Pode mandar e-mail, pode jogar lá no mural, que eu vou ficar acompanhando. Deixa eu interromper aqui a gravação. Yasmin, tá contigo. Bota lá no mural, por favor. E aí eu vou encerrar também a minha aqui.